Vamos falar agora da sentença parcial. E por que não do acórdão parcial? Já está estranhando, né? Não estou falando de tutela, entre parênteses e aspas, antecipada, que hoje se chama tutela provisória de urgência ou de evidência, que pode ser antecedente ou incidente, mas antes da sentença. Pode, nada óbvio, tem que ser defira na sentença. Nós estamos dizendo, ou falando, de uma tutela de mérito definitiva e não uma tutela provisória. É a própria sentença parcial. É muito engraçada essa nova situação, né? Porque alguns autores entendem que até o conceito de sentença mudou. Antes, sentença estava ligada a pôr fim ao processo, com ou sem resolução de mérito. Hoje, sentença está ligada a pôr fim a um pedido, uma fase do processo, né? E isso modifica bastante até a visão do conceito de sentença. Bom, final das contas, é possível você ter, principalmente na área trabalhista, e o TST entendeu que é compatível essa regra ao processo de trabalho, Resolução 39 de 2016, artigo 9º, é possível você ter na inicial 10 pedidos. Um deles já é incontroverso. Ora, você entendeu que um deles é incontroverso, e para este pedido você já pode julgar. Exemplo, recebi a inicial com vários pedidos, citou o réu, audiência, contestou. No que contestou, eu vou lá e leio a contestação e diz, devo, não nego, pago quando puder. Ah, então o senhor confirma que despediu o empregado sem justa causa? Confirmo. Você confirma que não pagou as verbas da rescisão? Confirmo. Outras provas sobre esse pedido? Não. Julgo procedente em parte o pedido de pagamento de aviso prévio de tantos dias, férias de tantos dias, 13º de tantos dias, FGTS, blá, 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 entrega de seguro-desemprego, sentença proferida, publicada em audiência. Mas tem que fazer bonitinho, um mini relatório, a fundamentação, o dispositivo, custas, etc. Muitos juízes estão fazendo em audiência ou no PJE, porque hoje em dia no processo de trabalho todas as novas ações são em PJE, faz como se fosse no ícone de decisão interlocutória, mas na verdade é uma sentença. Aquele pedido foi julgado. Gente, isso não é uma tutela provisória, porque você não está antecipando o julgamento final, você já está julgando. E você já pode julgar, se não precisar, a causa está madura, você já pode julgar. Diz o TST que para essas sentenças parciais, isso é, você fatia o processo em vários pedidos. Os pedidos aptos para serem julgados, você já julga. Já houve defesa, já houve contestação, já houve contraditório, não há mais provas a produzir em relação a esse pedido, julga. Pro ou impro, julga. Mérito, procedência ou improcedência. Estabelece custas e já se inicia o prazo dessa sentença deste pedido, que é algo parcial em relação a todo o processo. Continuamos com o processo dos 10 pedidos, um foi julgado, verbas da rescisão. Continuam 9 pedidos. Um eu determino prova pericial, o outro eu adio para oitiva de testemunhas, ouço as testemunhas quanto às horas extras, não há outras provas, julgo as horas extras e projeção e continuo a prova pericial do pedido de insalubridade. Então, já tinha dado a sentença parcial, um ano depois eu dei outra sentença no mesmo processo só sobre as horas extras, projeção, banco de horas, intervalo entre a jornada, e aí já vai uns 10 pedidos, né, 6 pedidos, e deixo só o pedido de insalubridade e projeção para o final da prova pericial. É possível você fatiar o julgamento e julgar em partes. E a cada decisão tem que dizer que é uma sentença, tem que ter requisitos de sentença, cabe embargos de declaração e recurso ordinário. A grande controvérsia vai ser o teto do valor do depósito recursal.
Porque se reunidas todas as condenações, o teto era vamos dizer, R$10.000 o teto. Mas como você parcelou, a condenação desse pedido foi 3.000. Eu tenho que depositar os 3? A condenação do outro pedido foi 10.000. Eu vou recolher os 10 ou os 10 menos os 3 que eu já recolhia? Então, a grande dúvida é sobre o teto, porque custas não tem teto, mas do depósito recursal, que, de acordo com as instruções normativas do TST, muda o valor de tempos em tempos. Então, isso pode gerar dúvidas. Lembrar que, apesar disso estar previsto para as sentenças, isso também já está sendo aplicado e eu aplico nas sessões o julgamento parcelado também nos acórdãos. Então, há alguns incidentes de demandas repetitivas, principalmente de recursos repetitivos, já instalados no TST2, para ser mais precisa, e no nosso Tribunal Regional do Trabalho, 4 incidentes de IR/DR. Em ambos foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma situação. O que a gente faz? A gente leva todos os processos para julgamento, mas o item que se está debatendo, a gente diz que está suspenso o julgamento daquele item até decisão final. Isso é um julgamento parcelado. Vou dar o exemplo do bancário. O TST, pelo menos até a data de hoje, determinou a suspensão de todos os processos para debate do divisor do bancário para fins de cálculos de horas extras. E, obviamente, isso é um dos itens da inicial ou da defesa do rol de mais de 50 pedidos da inicial. Então, eu vou julgar tudo: participação nos lucros, gratificação acumulada, gratificação de representação, quebra de caixa, cargo de confiança ou não, hora extra ou não, é a partir da sexta, é a partir da oitava. Vou julgar tudo que ele pediu, qual é a norma coletiva mais benéfica, vou julgar tudo. Mas quando eu for tratar do julgamento do divisor das horas extras, que eu já deferi, eu digo, quanto a esse item, suspendo o julgamento. Então, publico o acórdão já com toda a condenação, menos nisso. O dia que o TST julgar um incidente de recursos repetitivos ou, nos casos do próprio tribunal, quando houver o julgamento e fixação da tese nos IR/DRs, aqueles processos voltarão para a sessão, de preferência a requerimento da parte, porque é impossível controlar isso tudo, para julgamento das fases finais, do que faltou julgar. E aí julga-se só aquela parte que ainda não foi julgada. Gente, o Supremo já fazia julgamento fatiado. Ele fatiava por réu, ele fatiava por pedido, isso muito nas condenações, a gente viu isso muito naquela época da compra de votos, eu até esqueci o nome, que agora só se fala em Lava Jato, mas isso se fez muito no Supremo Tribunal Federal, o fatiamento do julgamento. É isso que agora se faz lá. Então, rapidamente, vamos ao slide. Quando cabe a sentença parcial ou o acórdão parcial, lembrando que, se ele foi proferido, vai caber recurso ordinário em 8 dias da data da publicação daquela decisão parcial. Não houver necessidade de produção de outras provas, que o réu seja revel com presunção de veracidade e não tenha intervindo, aqui não se aplica para a produção de prova, no nosso caso, aqueles julgamentos antecipados da lide. Nos casos em que há decadência, prescrição, autocomposição ou nos casos de extinção sem resolução de mérito, seria uma sentença parcial sem resolução de mérito, isso tudo é cabível. Vamos agora para a parte instrutória. Falamos da procuração, falamos da inicial, falamos do princípio, falamos da contestação, da reconvenção. Vamos agora falar um pouquinho da sentença parcial. Vamos falar um pouquinho da audiência, algo que nos interessa muito. Primeira coisa, número de testemunhas. O CPC autoriza até 6 testemunhas, até 10 testemunhas para cada parte. Nossa, se isso fosse aplicado ao processo do trabalho, estaríamos fritos, porque nós temos em média 20 audiências de instrução por dia. Bom, o argumento não é só o excesso de trabalho, o argumento é técnico e jurídico. Temos regra própria, procedimento ordinário, 3 testemunhas para cada parte, procedimento sumaríssimo, 2. Está lá.
Regra incompatível, vamos ao slide, o artigo 357, parágrafo 6º do CPC fala em 10 testemunhas, sendo no máximo 3 para cada fato. Então, se você tem 10 fatos, você pode até 10 testemunhas, sendo 3 para um fato, 3 para o outro, 3 para o outro e 1 para o outro. Essa regra é incompatível com o processo de trabalho, já que a gente tem regra própria no artigo 821 e 852H, parágrafo 2º da CLT. A intimação pelo advogado colou. Já quase todos os juízes entendem que o advogado tem que primeiro intimar a testemunha 455 do CPC. Ele tem que comprovar para o juiz que mandou uma carta para a testemunha, que a testemunha tomou ciência, ou que assinou lá o recibo de recebimento daquela carta convite. Se comprovar, aí sim, faltou a testemunha que foi devidamente convidada e intimada pelo advogado, o juiz pode adiar a audiência e aplicar as penalidades pelo retardamento que ocasionou o feito. Isso é, eu entendo, pelo menos eu, que não é mais as partes comparecerão, caberão do convite. Já com a inclusão do procedimento sumaríssimo, já se tinha o entendimento que a carta convite tinha que ser comprovada. Não bastava alegar convidei, mas não vieram. Você tinha que comprovar a alegação de convite. Com essa nova regra do CPC, que eu entendo compatível, isso se tornou mais, vamos dizer, robusto e a grande maioria está aplicando por entender compatível. E isso, pelo menos na minha visão, não contraria o 825 da CLT. Outra, inquirição direta. Vocês devem saber que a inquirição em audiência das testemunhas sempre perpassa na audiência trabalhista e assim o era no CPC de 73 através do juiz. A parte pergunta ao juiz, o advogado faz a pergunta para o juiz e o juiz repassa a pergunta à testemunha ou à parte. Normalmente era assim, a parte contrária ou a testemunha. Sempre o juiz, naquela visão, né, de relação jurídica angular, era aquele que dominava. É claro que o processo civil de 73 era regulado pelo princípio do dispositivo, onde dependia de iniciativa da parte, enquanto o processo do trabalho era um princípio inquisitivo, isso é, em que o juiz pode atuar, é proativo, pode agir de ofício e poderia elaborar perguntas independente das partes quererem ou não os depoimentos das outras partes, ou de algumas testemunhas, e pode fazer a pergunta que quiser a testemunha. O juiz do trabalho sempre teve esse poder mais proativo que o juiz da justiça comum, o juiz seja da estadual ou da federal. Mas o novo CPC agora adotou um procedimento mais colaborativo, que é o que a gente chama de princípio da colaboração, abandonando tanto a visão dispositiva como a visão inquisitiva. Ficou nessa visão, o advogado colabora na produção da prova. Ele colabora na instrução, nas perguntas, claro, sempre podendo ser limitado pelo juiz em casos de abuso. O entendimento do TST, e por um acaso também é o meu entendimento, é que essa regra é incompatível. Por quê? Primeiro, a CLT tem regra própria, dizendo que o juiz dirige a audiência e faz a inquirição das partes e da testemunha. Segundo, gente, com 20 audiências de instrução por dia, 4 vezes por semana, é praticamente impossível você permitir que a parte fique fazendo perguntas. Então, tá lá. Inquirição direta, vamos ao slide. Incompatível, porque nós temos regra própria, que é o que está no artigo 820 da CLT, e nesse mesmo entendimento da incompatibilidade, a Instrução Normativa 39 de 2017, no artigo 11. Fim de todas as ações cautelares, isso a gente já tinha analisado. Outra questão que eu acho bem interessante, Lênio Streck escreve muito sobre isso, fazendo duras e severas críticas aos juízes, é que o CPC não usa mais a palavra livre convencimento motivado. O juiz, quando vai julgar e valorar as provas produzidas, sejam documentais, técnicas, orais, ele tem
que fundamentar motivadamente por que essa prova prestou e essa prova não prestou. Por que você deixou de aplicar isso ou aquilo. Inclusive, hoje, cabem embargos de declaração quando o juiz deixou de enfrentar um fundamento ou argumento que pudesse, se acolhido, mudar a sua decisão. Então, é de extrema importância se acabou a liberdade na valoração da prova. TST continua achando, e a maior parte dos juízes, que ele continua livre, até porque a CLT é bem clara nessa visão do juiz proativo, do juiz na visão inquisitiva, e fala na livre apreciação da prova. Mas para o CPC, tecnicamente, a palavra livre, assim como o princípio da identidade física do juiz, desapareceram. Não aparece mais a palavra condições da ação, carecedor da ação, não aparece mais a identidade física do juiz, que é aquele que tem que dar a sentença, assim como não aparece mais a palavra livre, convicção ou livre convencimento motivado. Está lá. Não tem mais a palavra livre, vamos ao slide, não tem mais a palavra livre no artigo 471, que fala da valoração da prova ou do convencimento motivado na hora do julgamento, mas nós temos no artigo 852-D da CLT a liberdade do juiz também para apreciar as provas e no 765 essa visão inquisitiva do juiz, assim como nos artigos outros do próprio CPC que falam em valorar a prova, 373, 440. Então, eu acho que o Lênio Streck apenas derramou aí as suas críticas quanto ao judiciário, muito por conta de excesso de trabalho, e algumas vezes o juiz se omite em uma ou outra fundamentação a respeito de um argumento deduzido pelas partes que poderia inferir aquela decisão, podia contrariar ou modificar. Prova emprestada sempre foi possível, mas agora está expresso no 371 do CPC, então isso já era possível, apenas está explícito. Ata notarial, já existia uma lei, eu aqui acho que não incluí o número da lei, mas já existia uma lei específica que falava da possibilidade de produzir provas por ata notarial. Hoje isso também está explícito no CPC, não é uma novidade tão grande, a novidade é só a vitrine do CPC, então você pode pedir para um tabelião de um cartório, um notário de um cartório extrajudicial, claro que isso é uma diligência paga, você vai pagar lá os emolumentos cobrados, para ele ir, por exemplo, num estabelecimento e narrar o que viu, dizer o que aconteceu, presenciar algum fato. Aquele documento que se chama ata notarial, que é um documento feito pelo que ele percebeu, que ele viu, vale como prova porque o tabelião ou o notário tem presunção de boa-fé nos atos praticados. Então, isso é uma boa forma de produzir provas. A distribuição dinâmica do ônus da prova, vamos ao slide, também algo muito interessante, está no artigo 373 do CPC. Ela já era aplicada ao processo do trabalho. Nós já fazíamos inúmeras inversões do ônus da prova pelo princípio da aptidão. Seja por uma mera interpretação da lei, seja pela aptidão maior de uma das partes em produzir a prova. Então, vamos a alguns exemplos. A lei diz que o empregador tem que ter recibo de depósito do fundo, de previdência, de pagamento do salário. Ora, se o empregador é o detentor do documento que faz prova do fato, sempre será dele o ônus de provar que pagou o salário, que depositou o fundo, que fez a relação na raiz do nome do empregado para fins de recebimento de PIS, se é que ele vai ter direito, que pagou as horas extras. Se tiver mais de 10 empregados por estabelecimento, também é ônus do patrão controlar o ponto, salvo o doméstico, que é obrigado a ter cartão de ponto independente do número de empregados. Então, sempre por uma interpretação da lei, entendeu-se que a aptidão para a produção da prova é daquele que, por força de lei, é obrigado a ser o detentor da prova do ato. Então, nós não íamos sempre
pelo antigo 333 do CPC, isso é, do autor o fato constitutivo, do réu o ônus de provar o fato instintivo, impeditivo e modificativo. Nós aplicávamos o antigo 333, atual 373, para as hipóteses clássicas de distribuição do ônus da prova. Mas existem hipóteses dinâmicas, de acordo com aquilo que a própria lei deixa claro e que se costuma fazer. O novo CPC apenas trouxe uma novidade que nós já praticávamos há muito tempo e agora os juizados especiais também pelo Código de Defesa do Consumidor. O que eu poderia acrescer, que o novo CPC trouxe de uma forma muito clara, e nem sempre tão clara, melhor dizendo, muito defendido pela doutrina, é que não vale a prova diabólica, isso está claro, no parágrafo 2º do 373 e segundo o TST na resolução 39, artigo 3º, inciso 7, isso é perfeitamente aplicável. Isso é, eu não posso inverter o ônus da prova de forma a tornar para a parte impossível ela produzir. E o CPC também deixou claro uma discussão antiga da doutrina, é que eu, juiz, não posso inverter o ônus da prova na sentença. Eu tenho que dizer para as partes que eu inverti, dar oportunidade para aquela que eu achei que tinha o encargo de produzi-la. A fixação do ônus da prova tem que ser antes da parte ter a oportunidade de produzir, quando você inverte, quando não fica na teoria clássica, quando ela vai para a teoria dinâmica. A clássica é do autor o fato constitutivo e é do réu o fato impeditivo, modificativo e instintivo. Essa é a teoria clássica da distribuição do ônus da prova. Mas na visão dinâmica, você distribui e diz, olha, o fato constitutivo é dele. Você na defesa impôs um desconstitutivo. Fiz horas extras. Você na defesa diz, nunca fez. Pela distribuição clássica seria ônus do autor, mas pela distribuição dinâmica, a lei diz, se você tem mais de 10 empregados por estabelecimento, você tem que ter controle de pontos, junte e prove que ele não fez hora extra. Essa é a distribuição invertida ou dinâmica. Bom, eu vou dizer para vocês que esses casos que eu dei exemplo, horas extras quando o estabelecimento tem mais de 10 empregados, pagamento de salário, recolhimento da Previdência, do FGTS, dos encargos trabalhistas, isso já está clássico, debatido, já é figurinha antiga no processo de trabalho. Mas pode ser que um juiz entenda de uma forma de distribuir aquele ônus da prova diferente do que se costuma fazer, porque ele, juiz, tem um entendimento particular. Nesse caso, ele tem que fixar de quem é o ônus antes e deixar a parte produzir. Vou dar um exemplo. Eu, Vólia, entendo que, havendo pedido de pagamento de adicional de insalubridade ou de periculosidade na inicial, eu, Vólia, entendo que é do empregador o ônus de provar que o ambiente de trabalho é salubre e não perigoso. E eu fundamento essa inversão do ônus da prova, mesmo que ele aponte fato desconstitutivo, isto é, nunca trabalhou em local insalubre, nunca trabalhou em local perigoso, isso é, mesmo que o réu aponte na contestação fato desconstitutivo, eu, Vólia, acho que é do réu o ônus de provar. Primeiro porque os artigos 155 e seguintes da CLT dizem que é obrigação do empregador respeitar as normas regulamentares ou normas expedidas pelo Ministério do Trabalho a respeito de medicina e segurança do trabalho. E nas NRs 15 e 16, a obrigatoriedade do empregador ter 3 tipos de laudo ambientais, salvo raras exceções. Ele tem que ter o LTCAT, o PPRA e o PCMSO. Esses 3 laudos vão dizer e descrever o ambiente de trabalho em relação aos danos ambientais possíveis. Então, tirando raras exceções, o empregador é obrigado, por força dos artigos 155, 156, 157 da CLT, a ter e respeitar
as normas de medicina e segurança do trabalho, e entre as normas de medicina e segurança do trabalho estão as NRs 15 e 16, que determinam que o patrão tem que ter esses laudos ambientais. Se esse argumento não bastasse, a Resolução 66 de 2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 2010, mas já existe uma anterior, 2010 é reedição, claramente diz que é do empregador o ônus de provar que o ambiente é salubre, juntando aos autos quando houver pedido de insalubridade, periculosidade ou de indenização por acidente de trabalho, é dele o ônus de provar que o ambiente era saudável, não era perigoso. Ora, como 90% dos juízes entendem que o autor é que tem que fazer a prova pericial, que cabe ao autor essa prova, que é ônus dele, porque o autor disse que trabalhava em local insalubre e o réu negou, e como eu tenho entendimento de que, pela inversão do ônus da prova e distribuição dinâmica, a maior aptidão para provar é do réu ex-empregador, já que ele é obrigado a ter esses laudos ambientais, uma vez juntando, é do autor o direito de impugnar e fazer prova contrária. Mas como eu entendo isso, na citação eu incluo um item. Venha o réu com a contestação, com os laudos ambientais referidos na Resolução 66 de 2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, quais sejam LTCAT, PPRA e PCMSO, sob as penas, aí eu não sei o artigo atual, mas do antigo artigo 359 do CPC, e também pela distribuição dinâmica do ônus da prova. Qual é a defesa dele? Tá bom, eu vou juntar. Ou, eu sou pequena empresa e microempresa e estou isenta dessa regra. Tá bom. Então, você pode ter a excepcionalidade de uma ou de outra, mas a regra é que é dele um ônus. O que eu fiz? Eu dei a oportunidade de produção de prova. O que eu não podia é, autor pede a insalubridade, o réu diz, nunca trabalhou em local insalubre. Outras provas, não. Sentença. Era do réu o ônus de provar que o ambiente era salubre na forma dos artigos 155, não tendo feito a prova, julgo procedente o pedido. Apesar desse ser um entendimento, apesar de eu sempre ter feito isso, hoje o novo CPC diz, você vai inverter o ônus da prova fora da teoria clássica? É uma inversão que não está mais, não é aquelas que você está cansado de ver de carteirinha, que já tem a súmula 338, que já tem todo mundo dizendo que o empregador tem que pagar salário que está na lei. Sabe, não é aquele caso clássico já de inversão, são casos novos, inusitados, que ainda não tem uma jurisprudência firmada nesse sentido. Deixa a pessoa, diz para ela, diz para o réu o que você acha ou para o autor e dá a oportunidade de produzir provas. Lembra que apesar de ainda continuar o princípio inquisitivo no processo de trabalho, o juiz também tem o dever de boa-fé e de cooperação. Então, essa é a distribuição do ônus da prova, lembrando que a gente não pode esquecer que não pode atribuir para alguém a aptidão da prova, fazendo com que seja diabólica essa produção. O artigo 456, parágrafo único do CPC, também autoriza a inversão na produção daquela ordem das provas. Gente, claro que essa regra é compatível e há muito nós já aplicávamos ao processo do trabalho. Vamos ao slide rapidinho. A distribuição convencional do ônus da prova, que seria um negócio jurídico típico, né? Negócio processual, melhor dizendo, negócio processual típico, também entendo que é incompatível. As partes não podem ajustar de quem é o ônus da prova fora das hipóteses de inversão ou das hipóteses clássicas. Isso é incompatível e, nessa mesma forma, o TST. A escolha do perito em comum, acho perfeito, é um negócio processual típico que não traz mal a ninguém. Gente, o dia que o advogado do autor concordar com a indicação pelo réu de um perito, nós estamos na graça de Deus. Ainda bem que as duas partes concordam que aquele perito é um perito bom para aquela causa.
Quando o juiz determina a prova pericial, no CPC antigo, ficava para o autor o encargo. Hoje, quando o juiz determina a prova pericial, é rateado. Isso é uma grande mudança que está no artigo 39 do CPC, porque em inúmeros casos, principalmente de insalubridade, periculosidade e de indenização decorrente de acidente de trabalho, indenização patrimonial, o juiz determina a prova pericial, até porque o artigo 195 diz que o juiz determinará a prova pericial quando houver arguição de insalubridade e periculosidade. Isso é pedido na inicial. É uma prova que alguns chamam de obrigatória ou tarifada. E como ele era um ex-empregado, autor da ação, não está trabalhando, não tem dinheiro, não tem como pagar, e a Justiça do Trabalho não tem peritos judiciais. Portanto, quem exerce esse trabalho são peritos particulares, privados, fora do judiciário, que cobram para tanto, apesar da Resolução 66 de 2010 determinar que haja um fundo para pagar a perícia, aliás, regra também prevista no novo CPC para a criação de um fundo para custear, nos casos de gratuidade, essas provas periciais determinadas pelo juiz. Nesse caso, agora, com o novo CPC, quando o juiz determina, é rateada a prova pericial. Fantástica, você adianta metade dos honorários, você adianta metade dos honorários. Bom, a gente vai agora para um pequeno intervalo e vamos daqui a pouco para o último bloco. Até lá!